Olá a todos, hoje vamos falar sobre modelação 3D e porque é que a modelação em 3D é importante para a impressão 3D. Quem está nesta área vai precisar de modelação 3D para diferentes tipos de projetos, sejam eles projetos de modelação orgânica, como é o caso do Warhammer e coisas mais tipo bonecos de ação, sejam eles projetos de arquitetura, para maquetes, ou então sejam eles também projetos para máquinas e desenvolvimento de objetos mais práticos que vão necessitar de uma modelação mais paramétrica, uma modelação mecânica. Hoje comigo tenho aqui o tutor Pedro Nogueira, que é licenciado em Arte e Multimédia, é tutor de Arte Digital, Desenho e Modelação 3D para videojogos e também Game Art. Nós já falámos isto aqui antes num webinar, em que falámos de modelação 3D no geral. Também já tivemos um webinar em que eu dei uma aula ao vivo ao Pedro sobre Fusion 360, que é o programa que vocês vão estar mais a usar durante o decorrer deste curso. E pronto, e abordámos vários tópicos de como é que se pode abordar a modelação 3D. Pronto, para começar, podias-me começar por dizer o que é que uma pessoa de arte e multimédia, como é que uma pessoa de arte e multimédia entrou no mundo da modelação 3D? No 3D, não é? Sim. Olá a todos. Então, eu sou o Pedro Nogueira e entrei no 3D desde 15, tenho 15 anos. Comecei a mostrar interesse pelo 3D porque o meu irmão, como arquiteto, começou também lá com os amigos deles, começaram a trabalhar em programas 3D. Eu achava aquilo fascinante. Sempre achei que queria desenhar e sempre me disseram que desenhar é que era o meu forte, mas o meu irmão, sempre a fazer coisas 3D para a arquitetura, sempre me deu aquele bichinho de perceber que era capaz de fazer sempre um bocadinho mais. Por isso eu sempre via a modelação 3D, ou mesmo o 3D em geral, como um passo à frente ou algo mais difícil de fazer e que pouca gente em Portugal fazia na altura. E que programa é que começaste a usar? O primeiro de todos foi o 3D Studio Max V2, que era o programa, foi em 2000, 99, nessa altura, no computadores daqueles mais antigos. O 3D Studio Max, que era o mais utilizado pelos arquitetos, que na altura não havia, o AutoCAD não tinha parte 3D, então o que os arquitetos faziam era desenhar em 3D o desenho técnico e extrudiam as formas em 3D. E isso era mais para renderização? Era para mesmo para... Sim, para a apresentação dos projetos e isso tudo. Logo não faziam o projeto em si no 3D Studio Max? Sim, o que se faz hoje em dia, seja em BIM ou o que for, é que fazem sempre o projeto a pensar na forma 3D. Antigamente fazia-se o projeto em 2D, a imaginar a forma 3D e só depois é que alguns arquitetos faziam o 3D. Quer dizer, é claro que os arquitetos mais não queria dizer a sério, não é? Mas cá em Portugal fazia-se muito isso em ateliês mais curtos, mais pequenos. Cá em Portugal sempre foi, não digo limitado, mas sempre foi um bocadinho mais, pelo menos desde o ano 2000 até 2010, sempre foi muito um passo atrás ao que se fazia lá fora. Então sempre achei isso que Portugal tinha muito a ganhar nessa área. Muito bem. Depois, entretanto, foste para videojogos, já estou de videojogos. E porquê é que consideras então modelação 3D tão importante para videojogos? Porque houve um passo brutal também nessa altura, em 94, 95, essa altura em que passámos do Sonic e do Mario para jogos 3D, para elementos tridimensionais. Isso mesmo que olhemos agora para um jogo como o Crash Bandicoot e esses jogos mais da primeira PlayStation, em que vê-se os polígonos todos e até tem pouca má qualidade, isso na altura foi um passo também gigante. Via-se isso como se fosse uma coisa brutalmente apelativa, né? E eu sempre achei piada a isso, só que achei que era algo difícil de fazer em Portugal. Então sempre tive essa vontade de aprender essas técnicas. Pois que, pelo pouco que eu sei de videojogos, para montar um jogo é preciso pessoas de áreas bastante diferentes. Para tudo o que aparece no videojogo. Eu gosto de pensar no videojogo como
o culminar, isto é um bocado pretencioso, mas pode ser, acho que é o culminar de todas as artes que existem, não é? Portanto, tens tanta parte do cinema, música, o som, né? Tens ilustração, pintura, escultura, tens isso tudo num ambiente interativo, num ambiente digital. E esse ambiente tem que ser controlado, tem que ser optimizado e cada pessoa que tem que ser especialista nessa área tem que saber colocar os modelos, colocar as texturas, isso tudo, da forma mais otimizada possível, para poder correr em tempo real. Por isso eu gosto de pensar nos videojogos como algo em tempo real que é o oposto, ou não eu digo oposto, mas é uma área paralela à área da arquitetura e de renderização e isso tudo. Pois, Não há renderização em videojogos, a renderização é em tempo real. Pois, e calculo que também, se calhar, seja um bocado preciso conhecimento e arquitetura em videojogos para montar os cenários. Sim, é level design, isso é uma disciplina totalmente isolada em videojogos, level design e world building, que é uma espécie de ter um conhecimento de arquitetura, mas um conhecimento mais, como é que eu ia dizer, mais sobre o ponto de vista do utilizador. Por exemplo, quando eu tenho que fazer um concept art para qualquer coisa, para um cenário qualquer, eu tenho que pensar no ponto de vista com que vai ser visto. E a maior parte das vezes o ponto de vista é do turista, em que a arquitetura do espaço tem que ser vista, tem que ser idealizada no ponto de vista do turista. Tal como, por exemplo, em Roma e Itália, aquelas praças gigantes que no Renascimento eram feitas para ser vistas numa perspectiva. A partir de mais ou menos do Renascimento foi feito esse ideal de que as coisas têm que ser feitas para o espectador. Isso é aquela preocupação que devemos ter quando estamos a fazer level design e world building, que é o que é que o jogador, o que é que o espectador, ou o que é que o turista, né, a pessoa que está lá, vai experienciar, vai sentir. E não é só modelar, não é só fazer o espaço, é fazer o espaço e o que é que isso implica, o que é que isso evoca no espectador. E esse tipo de modelação será uma modelação mais tipo em Blender? Por exemplo, Blender, em 3D Studio, Maya, esses programas mais gosto de pensar mais livres, ou aquilo que a malta chama de DCC, não é CAD, mas não é bem CAD, porque lá está, não são programas paramétricos, embora tenham nascido também do mesmo. Porque nesta altura, quando comecei a aprender o 3D Studio, vi que fazia brincadeiras pequeninas, fazia modelos pequeninos, copiava aqueles tutoriais que eram livros, aqueles livros de técnicos, e percebi que isso era limitado, não dava para fazer mais nada. E só a partir de 2005, 2006 é que comecei na faculdade em arte e multimédia a querer ir para a parte 3D e aí tive contacto com o Lightwave, outro programa que é um programa de 3D também, que é interessante porque é um programa separado em dois. É como o Blender e como o Maya. Okay. É um programa muito conhecido, era muito conhecido há uns 15 anos atrás, em Inglaterra, para produções de televisão. É um programa que está dividido em dois, um programa que é só de modelação e outro que é só de animação. Mas isso é limitado, porque tens de estar a modelar de um lado, carregas num botão e ele leva o teu modelo para o outro. É um bocado limitado. Era bom porque era muito rápido, mas é limitado. Então pensei, o que é que eu posso aprender para poder trabalhar exatamente realmente a sério nesta área? Bem, tudo o que era revistas de 3D Artist e 3D World e essas revistas que eu comprava nessa altura, falavam todos ou no Maya ou no 3D Studio. Falavam alguns do Cinema 4D e do Blender, mas ainda era muito, muito básico, ainda eram muito nicho de mercado. Mas os grandes gigantes eram o 3D Studio e o Maya. Tanto que a Autodesk, do AutoCAD, comprou tanto o Maya e o 3D Studio Max na mesma altura, mais ou menos, em 2005, 2000 e poucos. Ok, então e quando, pronto, agora falando um bocado mais, aprofundando mais no objeto 3D, o que é que tu estás à procura de um objeto 3D, logo não no objeto, de uma malha, como se diz um termo muito em inglês, que é o mesh. O que é que estás à procura de uma malha de 3D para o que tu usas, para os jogos? A uniformidade, a fluidez, ou seja, eu
eu perco muito tempo naquilo que muita gente não gosta, que é a retopologia, ou seja, a criação de uma malha bonita, não é? Porque quando estamos no Fusion ou noutro programa qualquer, o Rhino, o SolidWorks ou o que for, estamos a trabalhar em superfícies, não é? Superfícies que são alinhadas com curvas ou desenhos, desenhos técnicos, desenhas primeiro ou perfis, não é? Coisas que depois podes unir. Sim, é um tipo de modelação diferente. Esta modelação paramétrica é uma modelação que simula a produção do objeto. Não uma produção aditiva, como é o caso da impressão 3D, é mais uma produção como se fosse ser torneada, maquinada. Basicamente é pegar nas peças e fazer um extrude, pronto, tal como se fosse a fazer um extrude numa vida real, quase. Precisas de um desenho, exatamente, mas precisas de um perfil primeiro. Exatamente, pegar num desenho e através desse desenho criar uma chamada feature, que basicamente vai criar o sólido e ir montando as peças a partir daí, que não é, calculo não seja a mesma coisa que o Blender. É a mesma coisa, só que é visto com apresentações diferentes, é isso que é interessante, porque estás a falar de sólido e realmente é isso que acontece, é criado um sólido, como se fosse uma coisa fechada, não é? Que se cortasses, terias a mesma, se cortasses ou se seccionasses, se fizesse uma secção, terias também a superfície. Enquanto que no Blender, Maya, 3D Studio, estes programas eu gosto de chamar programas de entretenimento, de 3D de entretenimento, se tu cortares não tens essa superfície, ou seja, tens um cubo, se cortas o cubo ao meio, ficas com o interior das faces, não ficas com... é como se fosse um papel. Mas podes usar esse cubo num ambiente de videojogos à mesma ou não? Podes sim, mas tem que estar sempre adaptado para esse cubo cortado. Sim, tem que estar sempre adaptado, ou seja, não temos de estar preocupados com aquela questão de ser watertight ou não. Que é uma das principais preocupações de uma malha para a impressão 3D. Tem que estar completamente fechada. Exato, convém para não haver erros, não é? Convém também, em videojogos, temos essa preocupação, mas não é essencial, é isso que eu estou a dizer. É que nós podemos ter, por exemplo, um plano num videojogo, podemos ter um plano que é um polígono, e o que é um polígono? São 3 pontos, não é? Mas 3 pontos, que é o mínimo que precisamos para ter um plano, 3 pontos não é fácil de trabalhar, é mais fácil de trabalhar com 4, que são 2 triângulos unidos. Certo. Então estes 2 triângulos criam o quadro, e o quadro é a base, é a unidade deste trabalho, do meu trabalho. Quer dizer, que trabalho em pontos, em vértices, em arestas, que são as uniões dos pontos, e a face em si. Tudo o que tu falas de quando se criam superfícies entre linhas de perfil ou o que for, essa superfície é composta por uma malha, não é? Por uma topologia criada por quadros. Exatamente. É como funciona um STL já. Exatamente. Normalmente, quando uma pessoa faz uma modelação paramétrica, SolidWorks, Fusion, etc., quando exporta para STL, ele vai transformar toda a superfície da peça nesses tais triângulos que têm essas geometrias. Se uma pessoa tiver um plano que tenha 4 pontos, um quadrado ou um retângulo, lá está, quando está a fazer a exportação, quando o programa faz a exportação, vai exportar esse plano para 2 triângulos. Exatamente. Mas lá está, agora depende também, eu estava a falar no quadro, porque o quadro é o que me permite ter como é que eu ia dizer isto? Um controle mais fluido numa personagem, num cenário, porque o quadro pode ser dividido de 2 maneiras, não é? Por triângulos diferentes, e lá está, um STL fica sempre cheio de triângulos, e dá para tornar esses triângulos quadrados, só que a criação do STL tem uma espécie de prioridade em manter a forma, não é? E não manter a uniformidade. Quer dizer que muitas vezes ficamos com triângulos muito fininhos, com uma aresta pequenina, né? E depois com um ponto muito, muito longe. Isso para a animação não é o ideal, porque imagina... Torna uma malha pouco flexível. Pouco flexível, exatamente. Imagina que tens um cilindro, não é? E nesse cilindro, um cilindro simples, se tu passares para STL, vais ficar com triângulos assim muito. Se me deres esse triângulo e disseres assim, agora dobra este triângulo, eu vou tentar... Triângulo não, cilindro. Se eu tentar dobrar,
não vai funcionar porque não existe informação, não existem triângulos intermédios para mostrar essa deformação. Vai simplesmente puxar os triângulos gigantes que lá estão feitos. E ficam esticados, Exatamente. ficam de fora e isso é feio. Então, Sim, é uma preocupação que no caso da impressão 3D não é preciso ter, não é? Lá está, é uma diferença entre as preocupações da malha. Exatamente, porque lá está, estavas a falar há bocado de figurinos. Há montes de gente que faz personagens brutais e dragões e personagens com espadas e tudo mais, e que se me disserem, eu tenho um modelo STL e tu podes animar isso. Não é só animar, tenho que adaptar essa malha que me dás toda triangulada para poder deformar, criar um rig e depois animar. Porque lá está, um braço pode estar bem feito, mas pode ter um triângulo gigante aqui e depois se eu quiser fazer uma animação do bíceps para cima e para baixo, não dá, porque é só um triângulo, o triângulo tinha que ser dividido em várias partes. Mas mesmo assim, calculo que quando uma pessoa está a fazer essas personagens brutais, cheias de detalhes, também, não sei se isto acontece ou não, mas calculo que aconteça, que é ter uma preocupação em ter, ao mesmo tempo que ter os triângulos suficientes para poder ter todo esse detalhe, para permitir todo esse detalhe, também ter em consideração o peso do fecheiro, logo, tentar não abusar nos triângulos onde não é preciso, logo, fazer uma gestão de informação dentro da peça. Calculo que é isso mesmo, é aí que também leva àquela questão que estávamos a falar há bocado, da optimização, porque um modelo pronto para impressão, um STL pronto para impressão, onde existe mais alteração de forma, ou seja, mais detalhes numa superfície, não tanto, mas onde existe, por exemplo, estamos a falar de uma personagem que tem uma armadura, e na armadura tens ornamentos e isso tudo. Se calhar nessa zona vai estar uma concentração maior de polígonos, mas numa zona mais lisa não vai estar tanto, vai estar uma coisa um bocadinho mais, pode estar uma coisa mais afastada, mais diluída. E isso quer dizer que é pesado, fica um fecheiro pesado. Para videojogos não é o ideal, porque para videojogos convém haver também uma retopologia com polígonos sensivelmente do mesmo tamanho também, e todo o detalhe, todas as coisas pequeninas têm que ser dadas através de uma textura, que é logo um passo a seguir, que é uma coisa que não interessa para um STL, para impressão, não é? Claro. Que é a parte de colorização, de textura e de shading, que é, lá está, é aquilo que é a fase da renderização, que já não tem necessariamente a ver com modelação. Exatamente, já entra numa área diferente logo, e normalmente calculo que a modelação, quando se está a fazer a modelação 3D, a modelação da origem, já ser pensada com outro objetivo. Sim, está tudo unido, é feito tudo no mesmo fase, não é fazer primeiro só a modelação e depois agora acabou, vamos fazer a texturização e a renderização. Não, está unido, são coisas que são áreas, são estudos e disciplinas que se interceptam durante a produção de um jogo. Estava a dizer isto aqui no sentido de que uma pessoa, quando está a modelar um objeto para impressão 3D, tem que ter em atenção que certas coisas, que é onde é que vão estar os suportes, qual é que vai ser a base de impressão, se for uma impressão tipo FDM ou SLA, tem que pensar no alinhamento do fatiamento, o alinhamento dos layers. Tem que ter, logo, ao modelar a peça, tem que pensar na sua funcionalidade, na sua forma e também como é que vai ser fabricada, neste caso. No curso de impressão 3D vai ser fabricada em impressão 3D, então temos que modelar já a pensar nesse tipo de situações. Por isso é que eu estava a perguntar se quando se está a modelar, então para videojogos também era essa parte. Sim. Temos que modelar já a pensar onde é que vai estar a textura, qual é que vai ser o lado da superfície. Sim, mas lá está, é por isso que é importante conhecer também, ou ter um conhecimento pelo menos básico ou fundamental de todas estas áreas. Porque se eu estiver a fazer uma personagem e depois o mesmo diretor criativo, o mesmo cliente pedir para fazer um modelo para impressão, eu não vou fazer uma coisa se calhar exatamente igual em que a personagem está a correr. Não, eu se calhar vou ter que pensar, se calhar isto vai precisar de montes de suportes ou assim, então vou ter que dividir o modelo de uma maneira mais inteligente ou falar com um colega de impressão, ou seja, tem que haver aqui uma comunicação logo no início para saber até que ponto é que podemos puxar qualquer modelo. Porque muitas vezes o cliente, sobretudo cá em Portugal, acham que o 3D dá para tudo. Mas não, o 3D tem que ser adaptado para as coisas que precisam, não é?
Sim, então, e já falaste de alguns programas de modelação 3D, tens alguns preferidos, dois ou três que uses frequentemente e porquê? De 3D, né? Sim, eu durante muito tempo, lá está, trabalhei com o Maya, porque achava que era aquele que era mais usado na indústria, e realmente é o que é usado tanto na indústria de videojogos como no cinema, e cinema de animação e isso tudo. E tudo o que é Pixar e DreamWorks e Disney e isso tudo, têm todos uma espécie de... são todos uma espécie de programa, uma variação desse programa. Que, por acaso, esse Maya veio do Alias, veio do Power Animator do Alias, nos anos 90, que era um programa que servia para fazer também desenho de NURBS, ou seja, desenho quase de superfícies, que depois se desenvolveu noutros programas de CAD. Portanto, é um programa Maya, é um programa de 3D que tem alguns traços ou algumas partes de modelação paramétrica, mas é uma coisa muito aberta, é um programa muito aberto, muito primitivo. Dá para colocar muitas coisas. Pois, eu sempre considerei o Blender, o 3D Max e o Maya, para mim são o mesmo programa quase. São muito diferentes nesse aspecto, porque o Maya é muito aberto. O Maya é um programa como se estivéssemos a trabalhar num carro com o capô levantado, podemos aceder às coisas. O 3D Studio não tanto, o 3D Studio está mais fechado, é mais específico, fazes isto, só tens de uma ou duas maneiras de fazer a mesma coisa, enquanto que o Blender eu acho que é uma junção de todos, até porque foi feito por uma equipa de 5 ou 6 holandeses nos anos 90, a ver os problemas dos programas todos que havia. O Power Animator, que depois era o Maya, o 3D Studio, o Cinema 4D, o Lightwave, viram que todos esses programas tinham os prós e os contras e decidiram pegar apenas nos prós. Então, tanto que o Blender eu acho que é uma combinação brutal entre o 3D Studio e o Maya, e é gratuito. Sim, o Blender é... Só falta ser, mas também que os outros eu não considero muito, só falta ser mais intuitivos, ter uma linha de aprendizagem mais pequena, talvez. É só o que falta, de resto é uma máquina poderosa. É o compromisso que tens que fazer, porque o Blender é tão bem pensado na maneira como os shortcuts funcionam e essas coisas funcionam, porque se aprendes bem uma área de modelação, se depois tens que fazer qualquer coisa como escultura orgânica dentro do Blender, a maior parte dos shortcuts, dos atalhos, são os mesmos. Faz sentido. Ou então estás a fazer, por exemplo, animação, e ao fazer animação estás a trabalhar com curvas Bézier também, em termos de funções de tempo e de keyframes do tempo. Os shortcuts e a maneira como alinhas as coisas é também com os mesmos atalhos, com os mesmos shortcuts. Por isso faz sentido. É um programa... Parece que está consolidado, mas demora a aprender. Tem uma linha de aprendizagem complicada, mas depois o workflow... Faz tudo muito sentido. Faz tudo mesmo muito sentido. E tanto que o Maya e o 3D Studio também são complicados, porque são programas que permitem fazer tudo no 3D, tudo em termos de... dentro do que é possível fazer no 3D, é possível, só que há sempre programas que fazem algo melhor. Se me pedis para fazer uma peça no Maya ou no Blender ou no 3D Studio, eu consigo uma peça para impressão. Só que tenho que estar a pensar como é que a malha vai ficar, porque na realidade o que eu estou a fazer é modelar um STL de RIS. Exatamente. Não é? Mas não é tão fácil, porque depois se me pedires para fazer um chamfer ou um bevel gigante, o bevel já não vai funcionar da mesma maneira como funciona no Fusion ou assim. Porque os bevels param quando encontram ali um triângulo, por exemplo, para. Por isso é que a topologia tem que ser boa. Então, o último ponto que eu tenho aqui, que é o que é que achas que uma pessoa que esteja a entrar agora na modelação 3D tem de ter em consideração, tipo, na tua opinião? Modelação 3D no geral ou impressão 3D? Em modelação, tipo, uma pessoa que quer entrar numa área de trabalho, que seja ela impressão 3D, seja ela videojogos, ou seja ela só animação ou qualquer tipo de modelação. Os fundamentos de qualquer uma dessas áreas, tem que aprender sempre os fundamentos, porque a impressão 3D é relativamente recente, não é? E só está a ser levado a sério há alguns anos para cá, não é? 10, 15 anos.
Antes disso era tudo, não era considerado, não era brincadeira, mas era um hobby ou... Não, acho que era mais pelo contrário. Sim, era tudo, era tudo feito na indústria e era uma coisa muito Exato. específica que muitas poucas empresas faziam. Não, mas estou a falar no ponto de vista de quem quer entrar, ou seja, uma pessoa, quando um miúdo sai da faculdade, sai da escola ou assim, e quer trabalhar em 3D, a impressão 3D há uns anos atrás não era algo, a não ser que trabalhasse numa... Sim, mas não era propriamente uma carreira de saída que uma pessoa escolheria. Exatamente. Era muito pouco usado. Exatamente, porque na altura havia o design, tínhamos os meus colegas que adoravam carros, adoravam design de interior, de equipamento, queriam trabalhar com máquinas CNC e isso tudo, então estavam logo a pensar nisso. Não havia a ideia de impressão 3D como uma coisa acessível como é hoje em dia, né? Claro. Então, aquilo que eu sempre pensei é que de ano para ano, ou de 5 em 5 anos, as tecnologias mudam, os programas mudam. Eu há 5 anos ou há 4 anos não trabalhava no Blender, trabalhava no Maya. Antes disso trabalhava noutro programa. O que é que é contínuo aqui? São os fundamentos do 3D em si. Porque um polígono é sempre um polígono. Vai ser sempre um polígono. Mesmo que se apareça uma nova forma de modelar com VR ou o que for, na realidade acaba por ser sempre um polígono lá dentro ainda. Porque é a forma mais simples que nós temos ainda de desenhar uma superfície. Começam a ver os voxels e as como é que se chama? São voxels e pequenos point clouds e isso tudo. Sim. Essas coisas começam a acontecer isso, mas na realidade acaba por ser traduzido visualmente num polígono. E os videojogos, como é tudo, tem tudo a ver com optimizar, ou seja, tornar tudo leve e temos controle sobre tudo, convém sempre saber o que é mesmo o polígono. Portanto, em 10 anos não estou a ver isso mudar para outro tipo de... Porque a geometria descritiva acaba por ser o fundamento, que é matemática, geometria, é um fundamento que não vai mudar em 10 anos. 2 mais 2 igual a 4 não vai mudar daqui a 10 anos, né? Vai continuar a ser a mesma coisa. Sim, claro, é um fundamento que, mesmo agora com estas novas áreas, tipo realidade virtual e esse tipo de o tal metaverse, não é? Todos eles funcionam com a mesma ideia ainda de como é que funciona um polígono. A não ser que mude fundamentalmente. É o interior, é o importante. Quando se está a trabalhar com qualquer área de modelação 3D, é o importante ter essa noção de que visualmente um objeto 3D vai trabalhar sempre com os pontos e com os superfícies. Exatamente, e por isso eu gosto de pensar nisso como, pelo menos em videojogos, ter sempre que fazer essa preocupação em ter tudo o mais otimizado possível. Tanto que o meu trabalho, antes da Master D e o meu trabalho pessoal, ou com colegas ou assim, estão-me sempre a pedir para emagrecer os fecheiros. Ali está cheio de polígonos, tens que apagar aqui em 100, otimizar muito mais. E este fecheiro tem 1 mega, preciso que tenha 400 capas. Já vai ser impossível, se calhar já vamos ter que apagar esta parte. Portanto, otimizar mesmo os modelos. Mas pronto, isto para mim é só uma parte daquilo que eu faço, porque eu gosto sempre de pensar nos fundamentos da arte e do 3D como o mais importante a manter, porque cá em Portugal, se uma pessoa se quiser, um rapaz que acaba se quer começar a formar nesta área, tem que saber sempre estes fundamentos, não ignorar os fundamentos paralelos como noções de fotografia, cinema, vídeo, pintura, todas estas artes devemos ter pelo menos uma base, um conhecimento base visual, não é? Porque na realidade o que estamos a fazer é algo que vai ser visto, vai ser percebido visualmente por uma pessoa. E se tiver uma má apresentação, não serve nada, não é? Okay. Pois, um conselho que eu normalmente dou a alguém que quer começar a entrar na área de modelação 3D é tentar familiarizar-se o máximo possível com os máximos programas, porque enquanto normalmente uso esta comparação, que é em design gráfico, uma pessoa que trabalha só com o Illustrator, só com o InDesign, se precisar de alguma coisa que esse programa não consiga fazer, tem sempre a segurança que se souber mexer no Photoshop, tem sempre essa segurança, como o Photoshop faz um bocado de tudo. Na modelação 3D não há isso, logo, talvez o mais parecido que eu vejo com o Photoshop da modelação 3D é o Rhino, que faz um bocado de tudo, mas por isso o que eu aconselho
é usarem sempre o máximo, aprenderem a trabalhar com o máximo de softwares possíveis. E pronto, é uma coisa que eu reparei, que quando estava a trabalhar com a impressão 3D, empresas de impressão 3D que lidava com vários fecheiros de 3D e que muitas vezes ia ter que ir buscar um programa para corrigir um certo tipo de erro, para fechar uma malha, se calhar tinha que ir a um mesh mixer, ou se calhar para fazer uma alteração mais mecânica de um fecheiro step, e já tinha que abrir no SolidWorks para exportar e para conseguir fazer essa alteração, para aumentar. Ou se fosse uma coisa assim mais orgânica, se, por exemplo, uma medalha que não tivesse tanto detalhe, com uma figura, com uma cara lá dentro, e tivesse a acrescentar mais detalhe ou tirar detalhe, se calhar ir tipo um programa mais com um ZBrush. Pronto, é tal coisa. Uma pessoa, eu normalmente aconselho, quando uma pessoa está a entrar nesta área, é tipo tentar familiarizar-se, não se focar só num programa, porque no mercado de trabalho, como estão sempre a aparecer coisas novas, principalmente na área da impressão 3D e calculo de videojogos também, que é tipo, quanto mais inovador for, melhor, não é? Quanto mais diferente for, melhor. Logo, ir procurar essa diferença, uma pessoa vai sempre deparar-se com problemas que tem que resolver, que se calhar o programa, se uma pessoa se focar só num programa, por exemplo o Fusion 360, se focarmos só nesse programa, depois não vamos conseguir resolver certo tipo de problemas. É por isso que muita gente não... É por isso que há muito esta guerra do qual é que é o melhor programa, se é o Maya, se é o Blender. Toda a gente faz essa pergunta. Então o que é que eu quero? O que é que eu aprendo? Qual é que é melhor? Depende do que quiseres fazer e depende do que fizer o trabalho mais rápido. Porque o Maya é brutal a fazer no que faz, é o melhor que faz, mas depois não tem todas as ferramentas que o Blender tem. E o Blender te faz muito bem também, porque tu fazes muito bem as coisas que tem a fazer e tem muito mais ferramentas, tem muito mais formas de fazer extrudes e bevels e isso tudo. E tem uma forma também mais como é que eu ia dizer, mais editável, em que podemos deixar as coisas editáveis, enquanto no Maya as coisas estão editáveis, mas são mais difíceis de chegar lá. Mas quando chegamos lá e quando mexemos, temos mais edição ainda, ou seja, parece que o Maya parece que é mais fácil de aprender que o Blender, mas depois quando queres trabalhar a sério no programa tens uma learning curve, um nível de aprendizagem muito maior. Portanto, cada um é muito bom no que faz, e sobretudo o Maya é muito bom no que faz, mas o Maya também está feito para trabalhar com muitos plugins que muita gente foi construindo ao longo do... Porquê? Porque são programas que fazem muito bem deformação de músculos, fazem muito bem a deformação de terrenos, por exemplo, terrenos que se ligam a fecheiros de vida real, em fecheiros de levantamentos topográficos e isso tudo. Um programa 3D acaba por ser sozinho, o programa 3D acaba por ser muito fraquinho. E o Blender tenta ser muito forte só nele próprio, enquanto que o Maya não quer saber. O Maya está tão pronto a receber add-ons e plugins e essas coisas que é basicamente para reflete aquilo que tu dizes, que é se existe uma maneira mais rápida de fazer as coisas, então vai-se utilizar essa maneira. E se existe um plugin que faz isso mais rápido, então arranja-se esse plugin e faz-se isso mais rápido. Ok, muito bem. Acho que... Não sei se queres finalizar com alguma coisa. Sim, acho que falámos sobre o que eu acho mais importante de se referir sempre, que é, independentemente dos programas, independentemente do que se faça, há sempre aquela necessidade de saber apresentar bem as coisas, saber mostrar bem ao cliente o nosso trabalho, saber trabalhar com o Photoshop e isso tudo. Eu acho que isso é o mais importante, a apresentação, porque a técnica muda, as impressoras mudam, os programas mudam, mas o que mantém são os fundamentos, e eu acho que é importante ter sempre isso presente. Ter uma base, criar uma boa base, que depois partir de um programa para o outro, se conhecendo bem um programa, partir para o outro, se calhar depois fica mais fácil. Exato. O ponto de partida não é o mesmo. Exato. A linha de aprendizagem fica mais curta. Exatamente. Obrigado a todos. Acabamos assim o vídeo sobre modelação 3D. Espero que tenham gostado e bom estudo.